Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Eu sou Luana Paz, faço parte do time de comunicação aqui do Clube Empreendedor. E esse é o espaço em que a gente convida empreendedores para dialogarem sobre negócios, empreendedorismo, conexão e um pouquinho da área que eles atuam. Aqui no Clube Empreendedor Brasil, a gente convidou uma membro prêmio, que é Fátima Cristo, né? Seja muito bem-vinda, Fátima. Obrigada, Luana. Você já está familiarizada com esse estúdio, né? Você já gravou aqui com a gente. Já fiz um... Só que a host era diferente, que era o Rafael. É o Rafael, Olha, eu espero que atenda tanto quanto ele te atendeu da última certeza. vez. Bom, hoje a gente vai começar a bater um papo para entender, na verdade, você trabalha como advogada há mais de 43 anos, né? Especializada em planejamento patrimonial familiar. Primeiro, entender, eu sou totalmente leiga, não sei o que significa isso, e para muitas pessoas que vão acompanhar esse podcast, para entender um pouco com que você trabalha, mas também uma necessidade que não foi identificada antes. O que é esse planejamento patrimonial familiar, Fátima? Eu prefiro começar dizendo o que eu fazia antes, porque certo. Eu não faço mais. Olha, porque você é advogada, né? Há mais de 40 e sempre advoguei no contencioso, né? Certo. E quando foi em 2015, mais ou menos, eu resolvi parar de advogar, né? Não é parar de advogar, me afastar do judiciário. Uhum. Porque eu adoro o direito, adoro a minha profissão, mas eu não gosto do judiciário, do sistema. E aí eu resolvi me afastar. E fiquei buscando o que iria preencher aquele vazio, né? E encontrei no planejamento patrimonial da família, né, a extensão, porque já que eu sou especialista em famílias e sucessões, certo. Ele veio agregar, né, a tudo o conhecimento que eu tenho sobre família e sucessões. O planejamento patrimonial da família é um instituto, né, que a gente chama assim. Eu faço parte de um time que chama Time Holding Brasil, uhum. né, em que a gente cria uma pessoa jurídica para que guarde, para que proteja o seu patrimônio, para que ele fique resguardado para as futuras gerações que virão. Uhum. Então, qual é a nossa grande vantagem e qual é o nosso grande benefício? É não deixar que os seus filhos venham passar por uma tragédia que eu chamo de inventário. Nossa, então vamos lá. Vocês criam uma pessoa jurídica, certo? Para facilitar essa questão da herança no momento crucial da vida, que é a passagem. É a passagem. Né? Que inevitável para todos nós. Exatamente. Né? E justamente para você criar esse planejamento para essa pessoa até então física, da importância de você construir um planejamento familiar, patrimonial familiar, correto? Correto. E por que a demonização do inventário? Não é demonizar o inventário. O inventário sempre vai existir. Certo. Né? Porque nós não podemos evitar que as pessoas que já aconteceu o evento, né, morte, isso, deixem de fazer. Por quê? Deixem de fazer o inventário. Porque para você passar o nome de um bem que era do seu pai, da sua mãe, para o seu nome, você tem que fazer o inventário. Uhum. Né? Então, qual é a nossa grande corrida? É que você não precise passar pelo inventário. Porque se você fizer um planejamento antes, não terá inventário. Como é que é o processo de um inventário, Fátima? O processo de inventário ele é doloroso porque, mesmo que ele seja extrajudicial, que é feito no cartório, certo. Para você fazer um inventário, você antes tem que pagar no cartório, uhum. Você tem que pagar os tributos. Né? Você tem que pagar o tributo, imposto de transmissão, uhum. que é caríssimo. É caríssimo. Depois você tem taxas cartorárias, certidões que você tem que tirar, todas as certidões para saber se ficou em testamento, para saber se a pessoa tem o nome limpo, se não tem, porque dívidas têm que ser pagas, se tiver dívidas. Se a pessoa deixou um testamento, tem que ser apresentado a um juiz, mesmo que o inventário... É uma grande burocracia. É uma grande burocracia, ele é moroso, ele é carésimo, ele leva, às vezes, 40% do patrimônio de uma família, do patrimônio. Então, é isso que a gente tenta evitar. Uhum. Né? Com o nosso trabalho, você vai criar uma empresa que a gente chama de cofre,
É o apelido que a gente deu para ela. A holding familiar ajuda essas pessoas a criarem esse cofre. Certo. O cofre é uma empresa estática, não faz nada. Ela só faz guardar o patrimônio. Ah, entendi. Então, o que acontece? Como é criado esse cofre? Você, pai, cria o cofre. Traz os seus bens para dentro desse cofre. Certo. Convida seus filhos para serem sócios do cofre. E você faz uma doação para os seus filhos com reserva de usufruto, mas não aquela doação do Código Civil. Você faz uma doação em que você tem a certeza de que você vai continuar sendo o gestor absoluto dos seus bens. Os seus filhos vão ter apenas cotas de capital social daquela empresa que a gente chama de cofre. Então, eles não ficam refém desse inventário? Ele não, inventário nem fala mais nele. Daqui para frente, a gente não fala mais essa palavra. Maravilha. Para mim, eu costumo chamar de famigerado. Depois, as pessoas vão no dicionário ver o que é famigerado e vão ver por que eu chamo de famigerado inventário, né? Mas, então, daqui para frente, depois que você faz o seu planejamento patrimonial da família, cria a sua holding familiar, não vai mais falar inventário. Você ouviu falar em inventário de Roberto Marinho? Sim, sim. Já ouvi falar, assim, no sentido de que se populariza a questão de que passou para alguém, porque o inventário... Não, eles não tiveram inventário. O inventário nunca é uma coisa que... Vou tentar te explicar como é que quem não entende do assunto. Inventário é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. A gente não sabe como acontece, mas a gente sabe que vai acontecer. Quem faz o planejamento patrimonial da família... Precisa. Não precisa de inventário. Mas então, precisa saber como é que funciona de fato. Os filhos do Roberto Marinho não fizeram inventário porque ele tinha uma holding familiar. Isso serve só para empresas grandes? Para pessoas que têm muito dinheiro? Todo mundo. É este o grande barato. Porque eu achei que inventário todo mundo fizesse, mesmo até quem tivesse uma holding familiar, por exemplo. Não, quem tem holding familiar não faz inventário. Maravilha. Esse é o meu trabalho, é evitar que você tenha inventário. Evitar que o seu patrimônio, aquele patrimônio que você vai herdar dos seus pais, sofra dilapidação, porque o inventário ele dilapida, ele destrói o patrimônio. Destrói, literalmente. Né? Então, aí eu vou citar uns nomes aqui. Antônio Hermílio de Moraes, dono da Votorantim. Dirce Camargo, dono da Camargo Correia. Essas pessoas os filhos deles não fizeram inventário. Não precisaram. Não precisaram, porque eles tinham garantido uma holding familiar através do planejamento patrimonial da família. Quando você perguntou, você acha que... Você já ouviu falar do inventário? Para mim era clássico que quando uma pessoa falecesse, o inventário era feito. Que isso era quase que praxe. Se não tiver um planejamento patrimonial, sim. Sim, tem que fazer inventário. É necessário. E a holding, então, familiar, esse cofre que vocês sugerem e que vocês ajudam essas pessoas a criarem, não é necessariamente você precisa ter uma renda familiar muito alta ou não, qualquer... basta que você tenha patrimônio, um apartamento, já é válido. Um imóvel e filho. O herdeiro. Eu não tenho filho, mas eu tenho um herdeiro. Ele já sabe que ele vai ser meu herdeiro. Tudo que eu construir na minha vida vai ser dele. Então... Não precisa que você seja milionário. Não precisa que você seja bilionário. Porque o que fez com que isso nascesse no Brasil foram os bilionários descobriram na lei a mágica para que os seus filhos não tivessem que fazer inventário. Né? As brechas da lei. Não é a lei, é usado, é tudo com publicidade. Né? Tudo é feito com publicidade. Quem vai tomar conhecimento? A prefeitura, o imposto de renda, o registro de imóveis, a junta comercial, porque vai ser uma empresa, porque vai ter imóveis envolvidos, porque tem filhos envolvidos, porque tem transmissão. Então, toda essa cadeia que participa, ela é pública. São órgãos públicos. Então, por isso que a gente diz, é feito dentro da maior licitude, porque é tudo feito publicamente. E por que você acha que essa questão do inventário as pessoas só deixam para depois, para se preocupar com isso só depois, justamente quando uma eventualidade acontece e não existe de fato esse planejamento? Eu diria para você que é uma desinformação mesmo, que não há interesse do poder público em divulgar isso, porque quem vai perder com a holding familiar? Quem vai perder com o planejamento patrimonial da família? O Estado, porque ele vai deixar
te cobrar aquele imposto de transmissão altíssimo no momento da transmissão. Os cartórios vão perder, porque não vai ter lavratura de escritura. Só Os quem advogados como eu vão perder. Por quê? Porque hoje eu cobro honorário sobre o patrimônio, eu cobro um percentual sobre o patrimônio. Para fazer um planejamento patrimonial da família, eu vou cobrar para você por horas trabalhadas. É diferente do honorário que eu te cobro para fazer um inventário, completamente diferente. Então, eu também vou perder. Despachantes, porque eu tenho um despachante que trabalha para mim. Então, sabe, tem um universo de pessoas que vai perder. Então, existe uma desinformação. E é isso também o nosso trabalho. O nosso trabalho é informar. Fazer com que a família brasileira tenha conhecimento de que é necessário fazer um planejamento patrimonial da família. Qual é o principal público que chega até você, e até, no caso, essa instituição, esse instituto, para criar uma holding familiar, para entender, na verdade, isso como uma necessidade? Olha, eu faço tráfego no Facebook para anunciar. Certo. E o meu público é 45+. 45, 65. Porque quem é que tem patrimônio, quem é que tem expectativa já menor de vida? São essas pessoas que já criaram os filhos, né, que já tiveram seus filhos, que já criaram. Então, o meu público é acima de 45 anos. Certo. Né? Eu até boto 50 às vezes. Tem algumas perguntas, tem 5 perguntas, na verdade, que eu vou fazer, até para quem estiver acompanhando o podcast, para que essas pessoas se façam, né? A questão de se tem filhos ou pretende ter, ou quem sabe netos, ou qualquer pessoa para deixar bens, de fato, um herdeiro. Esse é um tipo de pergunta que a pessoa tem que se fazer para você tem filhos, avaliar, você né? tem patrimônio, você quer que o seu patrimônio vá ficar integralmente para o seu filho, então faça um planejamento. Eu não queria focar na holding familiar, eu queria focar no planejamento patrimonial da família, que usa como ferramenta a holding familiar. Esse planejamento, então, assim, você indica qual o momento da vida que é o melhor momento para que você começar a fazer agora, isso? Independente. Você vai casar? Faça uma holding. Faça um planejamento, porque na hora que você divorciar não vai ter discussão sobre bens imóveis. Nossa, isso é uma outra questão, né? É uma outra questão. Você é empresário? Separe seu patrimônio particular do patrimônio da empresa. Na pandemia, quantas empresas fecharam? Quantos empregados ficaram desempregados? Eles deixaram de reclamar na justiça? Não. E aí, eles vão à justiça e quem vai responder pela dívida deles? O patrimônio do patrão, o patrimônio do dono da empresa. Porque na justiça tem uma coisa que a gente chama de desconsideração da pessoa jurídica, que é ignorar a empresa e cair em cima, fazer a execução em cima do patrimônio da pessoa física. Se a justiça achar patrimônio em seu nome, pessoa física, ela vai penhorar. Quando você trabalhava como advogada, você trabalhava no segmento de sucessões, né, de bens? Família e sucessões. Qual eram os piores cenários que você viu em relação a isso? O pior cenário que eu vivi agora, recentemente, não de um inventário que eu tenha feito, mas duas herdeiras que herdaram um grande patrimônio, venderam um dos imóveis para uma senhora, que foi a mãe do meu cliente, e essa senhora, isso aconteceu em 1993, elas dilapidaram o patrimônio porque elas fizeram coisas erradas dentro do inventário, e agora, em 2003, eu fui contratada para resolver a questão. O que é que eu fiz? Eu tive que fazer uma grande mediação, porque aquele inventário que nunca iria terminar, eu desloquei aquele imóvel do filho da pessoa que comprou, que era o meu cliente, e fiz um inventário extrajudicial, fora daquele inventário famigerado que nunca ia terminar. Nossa! Então, o que eu fiz? Uma transmissão direta para eles. Né? Tirei do inventário e fiz uma transmissão direta. Isso, para mim, são coisas assim que são inadmissíveis no mundo do direito. Você passar um juiz, segurar um processo, não por vontade,
Até por culpa das partes, às vezes. Mas pelo sistema em si, o né? sistema, um inventário começar em 1993 e em 2024 não ter terminado, eu acho isso terrível. O inventário do meu pai não vai acabar nunca. Porque meu pai teve muitos filhos já morreram, tem netos, já tem bisnetos. Não vai acabar o inventário do meu pai. Então, esse cofre, essa holding familiar, ela facilita muita coisa. Ela facilita, ela torna aquele patrimônio perene. Então, você pode até se imortalizar através dele. Eu brinco com isso, mas é verdade. Você já pensou seu tetraneto daqui a 100 anos, numa roda de amigos, dizer assim, olha, o patrimônio que eu tenho, quem construiu foi meu avô, meu tetravô. Não é bonito isso? Então, ele construiu um patrimônio. No caso dos Marinho. A Rede Globo, todo mundo fala, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Não quebra. A Rede Globo, eu acho impossível a Rede Globo quebrar, porque é uma empresa internacional. É uma multinacional. Uma né? multinacional. Mas o patrimônio particular dele jamais vai ser afetado por qualquer coisa que venha acontecer com o Grupo Globo. Porque ele fez... Se eles tivessem feito inventário, eles teriam pago 1,4 bilhões de imposto de transmissão. Só de imposto. Porque o patrimônio que o atribuído. Roberto Marinho deixou foi de 30 bilhões. Meu Deus, muito dinheiro. Muito E dinheiro. 1,4 bilhão Seriam somente em impostos. Quando a gente fala de patrimônio, não importa o tamanho, correto? Sim. Pode ser uma casa Pode ser uma casa. ou muitos imóveis. A pessoa com quem eu aprendi a fazer holding familiar disse que ele fez uma holding para uma porteira do edifício. Meu Deus. Ela tinha um apartamentinho de 350 mil reais. E ela quis fazer. Então, independe, isso é bom a gente frisar, independe Depende do seu, valor do patrimônio. Independe. que vai facilitar nesse momento. Pode ser do uma inventário. grande terra, né? Porque a gente tem até discussão separada de holding rural e holding urbana. Né? Então, a holding rural, ela também facilita a vida do produtor rural. A vida do produtor rural, e eu sou filha de quem foi produtor rural, meu pai já morreu há mais de 20 anos, mas não existe mais nada, porque ele perguntou para os filhos, quando ele quis parar, ele perguntou para os filhos, quem quer tomar conta dos negócios? Ninguém quis. Eu já estava morando no Rio de Janeiro, a fazenda era lá no Pará. Então, nenhum filho quis. Um era médico, outro engenheiro, ninguém quis. Então, ele vendeu. E vendeu por um preço de banana, tudo que ele tinha. E que hoje poderia estar valendo muito mais. Então, você sente também que na questão do inventário as coisas perdem valor? Se querendo ou não, de certa forma. Se perdem, olha só. Com todos os gastos que tem dentro de inventário, o inventário, quando ele é judicial, ele tem avaliador, ele tem partidor, ele tem muita coisa. Ele tem imposto, ele tem advogado, ele tem, sabe? E a morosidade da justiça, que foi o que me afastou dela. A morosidade processual, judiciária, é cruel demais com as pessoas. Qualquer causinha que você tenha não dura menos de 6 meses. Os juizados especiais foram criados para fazer coisas rápidas, resolução de conflito rápido, e não acontece em menos de 6 meses. É porque são muitos processos que vão se somando ali, né, no fórum em questão e não são resolvidos. Não são resolvidos. Hoje, quando as pessoas falam assim, é só processar. É só processar mesmo? Não. Não. Quando você compra, olha, quando você compra um imóvel, o que é que você imagina que é comprar um imóvel? Você vai, assina uma escritura e comprei. Não é seu. Você tem que ir no registro de imóveis, registrar. Tem gente que não sabe, não tem informação nenhuma, tem gente que não sabe a diferença entre uma inscrição, transcrição, registro, averbação. São termos que se usa que não são jurídicos, são do cotidiano das pessoas, porque elas compram e vendem imóveis. Vendem o tempo todo. Mas não é só comprar. Não é só dizer assim, achei ali um apartamento de 300 mil reais. Eu tenho na minha poupança 270, é só inteirar com 30. Não é. E o imposto? E as certidões? E o cartório? Então, você tem que avaliar tudo isso quando você vai fazer uma compra e venda. Então, até nisso, o planejamento
facilita porque você pode comprar já dentro de uma pessoa jurídica. Qual é o primeiro passo para fazer um planejamento? O primeiro passo é você me conhecer e me contratar. Adorei. Muito bom. É você me conhecer e me contratar. E depois eu faço com você uma reunião que nós chamamos de sessão de viabilidade, certo. Em que eu vou conhecer sua família. Nessa reunião, a gente convida a família para participar da reunião. Eu vou conhecer sua família e seu patrimônio. Então, você vai abrir sua vida patrimonial e familiar para mim. A gente já começa a criar uma empatia de confiança. De confiança. Depois, depois dessa sessão de viabilidade, a gente faz um croquis estrutural. E eu vou parar por aí, porque depois a execução da holding é muito mais complexa do que isso. Mas o croquis é como se fosse uma planta baixa do seu patrimônio, em que eu vou te apresentar soluções que seriam, né, de que forma você pode fazer esse planejamento. Vou te apresentar um comparativo com o que você gastaria de inventário e o que você gastaria com planejamento. E aí, nesse momento, você vai ver que a diferença é brutal e que uma família pode perder até 80% do seu patrimônio. Meu Deus. A diferença entre um inventário e um patrimônio e um planejamento pode ser de até 80%. Quase que o negócio inteiro. Quase que o patrimônio inteiro. Isso que você falou entra nisso, né? De se você é uma pessoa que não se conforma que o fruto de todo o seu trabalho ao longo de todos esses anos fique para o governo, advogados, cartório e despachante. Exatamente nesse momento é que você vai ver a grande diferença. Então, a gente vai fazer o comparativo de várias coisas. Do inventário para a holding, da doação em vida para a holding. Imagina, eu fui entrevistada por uma advogada. E eu fiz uma pergunta para ela, você tem patrimônio? Ela disse, 80% do meu patrimônio já é das minhas filhas. Eu disse, meu Deus, você fez isso? Por que você fez isso? Você se despojou dos seus bens? Quando, se você fizesse um planejamento patrimonial, você continuaria gestora dos bens e elas na expectativa de um dia? Exato. Porque o cofre tem uma chave. Então, você dá a chave para os seus filhos, mas você fica com o segredo do cofre. Qual é o segredo? É o grande gatilho, que é o dia que você vai partir. Exato. E eles vêm e abrem o cofre e está lá dentro. Ele só vai na junta e diz, olha, essa empresa é minha. Ele vai no cartório de imóveis, no registro de imóveis e diz, olha, esses imóveis são meus. É assim, sem inventário, sem nada. E agora eu vou te fazer uma pergunta em outro cenário. Você falou que o primeiro passo, que eu adorei, que é de contratar você justamente para fazer essa reunião de alinhamento, que é uma relação de confiança, empatia e também com relação com a família. Mas é quando se trata de um contexto tóxico familiar, em que a pessoa, vamos dizer, a matriarca ou o patriarca dessa família, eles não sabem como criar um planejamento para blindar os próprios bens de alguns possíveis herdeiros, por questões tóxicas familiares. Como é que essa pessoa pode se proteger? Não se proteger... Com cláusulas contratuais. São contratos. Ele vai assinar contratos e contratos e contratos. Tudo é feito contratualmente. Os filhos vão tomar conhecimento que está sendo feito aquele planejamento, vão. Se tiver um filho que não queira participar, não participa. Só que ele fica sabendo que o quinhão que seria dele dentro do planejamento, ele vai ter que inventariar. Então, ele vai perder em relação aos outros. Nossa. Então... não vejo possibilidade de uma família tomar conhecimento do que é um planejamento junta e não fazer. Não vejo. Não é uma coisa... Nós não estamos falando de comprar um bombom, um pão numa padaria. Nós estamos falando de formar um planejamento que venha proteger o seu patrimônio e que vá assegurar o futuro dos seus filhos, garantir menor carga tributária para você. Se você tem uma empresa imobiliária, você pode também proteger esses bens que estão sendo... Você pode ter 10 imóveis. Uhum. Eu conheço uma pessoa que tem um edifício, então ela aluga os imóveis. Ela pode criar, sim, uma empresa tudo, específica. A lei pode te dar respaldo. Separando essa atividade que é de risco, a imobiliária, da atividade familiar que não é de risco. Um patrimônio onde mora a família, onde deu de presente para o filho, onde comprou outro apartamento para os outros, comprou imóveis, tem fazenda, isso é particular dele. Então, é isso que tem a proteção. A gente não deixa contaminar aquilo que você tem de atividade empresarial para a sua atividade, o seu patrimônio particular.
Certo. Ele não vai ser contaminado. Difere. A gente separa completamente. E quando, nesse processo de planejamento familiar, tem muita gente que se nega a fazer isso justamente, não por desconhecimento, às vezes eles até reconhecem como um grande potencial, justamente para se livrar do famigerado inventário, mas acha que é muito burocrático e cansativo, e aí você tem que perder um tempo para poder planejar. Como é que você otimiza esse tempo para essa pessoa e vende essa ideia? A pessoa simplesmente vai ter essa reunião. Ela tem 2 reuniões, né? Uma da sessão de viabilidade, uma do croquis, e daí para frente é a execução do meu trabalho. Entendi. Ela vai assinar contratos que vão ser apresentados para ela. Ela vai ler minutas para ver se ela muda alguma coisa. De acordo, pronto. Ela não vai ter trabalho. Ela só vai ter o trabalho de pagar. Uhum. E que isso não é feito na lata. Ela vai pagando à medida que o trabalho for sendo executado, à medida que as taxas forem sendo cobradas, ela vai ter taxas. Uhum. Ela vai precisar de um contador. É um contador que vai ser baratíssimo, porque é uma empresa que não faz nada, não tem por que ter uma grande contabilidade. Claro, exato. Entendeu? Então, é um investimento. É um investimento. O planejamento patrimonial da família é um investimento. E você passa a ganhar com ele, às vezes. Você passa a ganhar com ele porque você tem cargas tributárias muito menores sobre esses imóveis que você alugava como pessoa física, e que a gente sabe que o imposto da pessoa física é 27,5%, e quando você paga imposto por uma pessoa jurídica é em torno de 11, 12, 15%. Então, olha a diferença, de 27 para 11 é muito grande, né? Uhum. Eu acho. Não, com certeza. Eu acho. Na ponta do lápis, e ainda mais pensando no inventário. Que aqui, por exemplo, você vai fazer uma apresentação, uma palestra. Você até me entregou aqui um exemplo de uma conta de inventário para um cenário fatídico, né? Fictício. Um imóvel de 20 anos que custa R$250 mil. E aí hoje, na verdade, quando foi comprado, valia 250, hoje está valendo mais de R$1 milhão. E aí, as despesas para você criar isso, acho que cai para 15% do patrimônio. Sim, porque você vai pagar o imposto que a gente chama sobre a herança, que é o ITCMD, você vai pagar com base no valor da aquisição. E não da atualidade. Não da atualidade, daquilo que você adquiriu. O imposto, aí depois você vai pagar ITBI. No Brasil, no Rio de Janeiro, a gente pede isenção do ITBI, porque não é um negócio, é um negócio diferenciado. Certo. Apesar de ser uma transmissão futura, digamos assim. Uhum. O ITBI, ele é calculado pela prefeitura sobre o valor do imóvel, e a gente pede isenção, porque demonstra para a prefeitura que não é uma compra e venda. Não é uma compra e venda. E aí, a prefeitura, na maioria das vezes, concede essa isenção. Então, já tem essa redução de despesa. Não tem certidões, não tem cartórios. Nossa, só de certidões, desse valor, R$3 mil. R$3.000. É a média que a gente usa para um imóvel de 1 milhão, mais ou menos. Aí você não vai ter, que mais? Você não tem certidões, você não tem... Tem a questão do cartório, que é 5 mil. Os registros de imóveis, R$7 mil. R$7 mil. E aí, desse valor que seria... Você comprou na aquisição por 250 mil, hoje ele está valendo R$1.150.000, ele cai para 176 mil no final das contas. É verdade. A redução 170... Não, gente, é a economia que você vai fazer. É a economia que você vai fazer. Isso é economia. Esse valor final aqui seria o que... Esse valor final é a economia que você fez. Nossa! 15% do patrimônio eu perderia. Perderia. Além de que, digamos que você faça uma compra e venda. Na compra e venda, você paga o que chama de imposto que a Receita Federal vai em cima das pessoas, que é o ganho de capital. Certo. Então, ela cobra 15% de ganho de capital. Uhum. A Receita Federal. Receita Federal, ok. No caso da holding, você não está vendendo. Entendi. Então, é zero. É menos gastos. Menos gastos. É economia absoluta.
Economia absoluta mesmo, porque os dados não mentem. As contas que você coloca como para exemplificação, elas não mentem. Não mentem. Porque justamente por você ter o conhecimento jurídico, por já ter sido advogada, por advogar por mais de 40 anos. Não deixa de ser. Você é. O pai reserva para si o direito de gerir a empresa até o enquanto final. ele estiver aqui. Os filhos ficam sabendo disso. Então, não tem como... É transparente. É transparente. Não tem como criar conflito dentro do planejamento patrimonial da família. E se o filho quiser sair, sai. Faz uma cisão. Sai fora. Leva aquilo... Ele leva a legítima dele, digamos assim. Certo. Leva um quinhão que lhe pertencerá. Certo, né? que já é certo. Que já é certo. Ele leva, mas ele não... O pai continua, Senhor. Ele tem o direito de reversão. Se o filho morrer antes dele, se ele se arrepender, ele pode se arrepender. Ele diz, não quero mais. E ele se arrepende e volta tudo como era antes. Se o filho que ele fez o planejamento, doando as cotas, falecer antes dele, reverte para o pai. São os cenários que são possíveis. São possíveis dentro do planejamento patrimonial da família. Entendi. Menos burocrático. Nossa, sem burocracia, porque está tudo... Porque você fala aqui, né, que quem tem... A regra é clara, quem tem filhos e bens, quando morre os filhos, precisam fazer inventário. Então, fica essa missão para os filhos em vida. A boa notícia é que tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Que é justamente você ser responsável pelo planejamento familiar da sua família. Exatamente, E aí eu queria agora, Fátima, que você virasse para essa câmera aqui e vendesse o planejamento patrimonial familiar, assim como você me vendeu. Nossa, olha só, o planejamento patrimonial da família é um benefício, ele tem dentro dele vários benefícios para toda a família brasileira. Você precisa, hoje eu diria que é necessário fazer um planejamento patrimonial da família. Toda família precisa. O nosso trabalho é de divulgação, é de informação. E eu estou aqui para informar a toda a família brasileira que fazer o planejamento patrimonial da família hoje é necessário. É necessário. Porque você vai economizar, você vai ganhar dinheiro com isso em vida e seus filhos vão deixar de pagar quando você não estiver mais aqui. É um investimento. Isso é um investimento. Então, perfeito. Fátima, adorei esse papo. Como eu te falei no início, eu sou totalmente leiga. Tenho 23 anos, ainda nem pensei sobre isso ainda. Mas como eu sou filha única, existem algumas questões que me cabem, justamente porque cabem, convencimento dos seus pais. Exatamente. Já deixarem arrumadinho para você não ter que fazer inventário. Exatamente. E por parte da minha mãe, por exemplo, eu sou a única mesmo. Eu sou a única. Minhas tias não tiveram filhos. Eu sou a única, eu sou neta do meu avô, por parte de mãe. De resto é isso mesmo. E aí isso é uma questão que começou a ser falada sobre inventário com a partida da minha bisavó, que já tem alguns anos, mas que as coisas tendem a acontecer cada vez mais rápido porque é uma família mais idosa. Sim, né? Sim. Então, isso que você falou me ligou uma chavinha, virou uma chavinha na minha cabeça, justamente. E principalmente quando a gente se auto-intitula leiga sobre um assunto, é para poder desmistificar algumas coisas, por exemplo, essa do inventário que você tinha dito. Né? Para mim e para muita gente, mesmo quem tem uma grande quantidade de dinheiro, o inventário era uma coisa que era praxe, era fato que ia acontecer, e você já desmistificou isso para mim de alguma forma. Assim como você, que é uma pessoa, você é uma jornalista, você é culta, você não sabia disso. Exatamente. Então, assim como você, muita gente precisa saber. Então, é por isso que eu estou vindo aqui no clube, uma vez por ano, fazer um podcast. Já fui em outros lugares, fui num podcast de uma advogada. Eu faço meu Instagram, se você quiser acompanhar, Qual o seu Instagram? fatimacristo.adv. Maravilha. Né? Onde você quiser me achar, bote lá, Fátima Cristo, que eu estarei lá. Tá? E é isso, explicar que existe alternativa, porque as pessoas não sabem que existe uma alternativa menos burocrática, mais facilitada e transparente. Exatamente. Muitíssimo obrigada, Fátima, por esse bate-papo. Te espero aqui também. mais vezes. Eu espero gravar com você, com o Rafael também, para a gente ter outros bate-papos sobre você não sabe que eu planejamento. sou advogada do clube?
Ah, você é? Sou. Amei. Não sabia disso, Rafael nunca contou. Mas olha, muitíssimo obrigada. Espero a gente ter um bate-papo também com o Rafael aqui nessa mesa. Obrigada. Eu espero que cada vez mais pessoas consigam entender e desmistificar essas concepções erradas que a gente tem sobre o Poder Judiciário, principalmente sobre questões que são referenciais a gente, né? Esqueça a palavra inventário. Tente tirar da sua vida esse ato jurídico. Que vai ser libertador. Vai ser libertador. Se Muito... você fugir dele, você resolveu muita coisa. 90% dos problemas. Muitíssimo obrigada. Essa foi mais uma edição do Clubecast, podcast do Clube Empreendedor Brasil. Planejamento patrimonial familiar é liberdade financeira, menos burocrática, mais facilitada e transparente. E é isso. Até o próximo Clubecast. Obrigada.